capítulo 4, versículo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Todos encontraram? Amém? Pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dessa família aqui, Pai, família de Deus. Senhor amado, eu te peço que o Senhor olhe para as minhas limitações e que o Senhor tenha misericórdia, que através do seu Santo Espírito o Senhor venha me usar, Senhor. Não para que eu fale as minhas palavras, mas que fale da tua palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Gostaria de estar me desculpando com a igreja pelo atraso. Eu me perdi, nunca tinha vindo aqui congregar com os irmãos e nós nos perdemos. Mas, como tudo, nós tiramos uma lição. Dando a mensagem, diz assim: vencendo as situações adversas. E naquele momento, onde nós procurávamos a igreja e nós não estávamos nos achando, era uma situação adversa. Mas aí eu contei com a ajuda de Deus, com a ajuda do Osni, de uma irmã, não sei se é a irmã que ligou. Isso prova, irmãos, que nós como igreja, quando nós nos unimos, nós nos tornamos um povo vitorioso na presença de Deus. Como nós somos fortes quando nós nos unimos em prol de alguma coisa. E essa situação, eu vim com a minha vitória, que estou aqui, mas essa vitória eu compartilho com toda a igreja, que de antemão esteve orando pela minha pessoa, os irmãos que me ajudou, e aqui estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor. Meu nome é Diácono Marcelo. Há pouco estava congregando no Jardim da Ordem e a questão de um mês eu estou congregando em Araucária, onde eu resido. Estou aqui com a minha esposa, que está lá no fundo, a Raquel. Diga-se de passagem que a mulher, desculpa as irmãs, a mulher mais linda que está aqui nessa noite. As irmãs também são belas, mas a minha bela está lá no fundo, juntamente com a Ana Paula e o Felipe, que são os meus herdeiros, as minhas bênçãos. E eu tenho por certo, irmãos, que estou muito feliz de estar com os irmãos nessa noite. Cumprimento o pastor Brito, todos os irmãos que se fazem presente. Irmãos, essa mensagem, ela serviu de inspiração. Uma conversa que eu estive no meu trabalho, e eu presenciei essa conversa, de uma pessoa de uma determinada denominação, que ela disse assim: olha, eu não aceito isso, não aceito aquilo. Não, a minha denominação prega-se que nós não devemos passar por nenhum tipo de situação, porque o Deus é poderoso, etc, etc. Apóstolo Paulo, eu gosto
quando o apóstolo Paulo ele recebe a mensagem de Cristo, a genuína mensagem de Cristo, e ele prega a palavra do Senhor da forma que Cristo assim o ensinou. Palavra sincera, palavra da verdade. Nós vivemos um dilema religioso, onde esse evangelho está sendo tendencioso, ou seja, pastor não pode ter problemas, a igreja não pode ter problemas, mas Jesus, ele disse para os seus discípulos na ocasião do comissionamento, ele diz, olha, vocês vão sofrer. Não foi isso? No mundo tereis aflições, mas tende essa realidade, essa verdade que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus, o apóstolo Paulo também transmitiu, que é a nossa realidade. Esse evangelho, que muitas vezes é tendencioso, que é feito como uma espécie de marketing de tal denominação, olha, vocês vêm aqui, aceitam a Jesus e os seus problemas acabaram. Como um passe de mágica. E nós vemos, irmãos, que não é bem assim. Quem aqui gosta de passar por momentos difíceis, aborrecimentos, tribulações? Quem gosta? Levanta a mão. Vou melhorar a pergunta. Quem pede para passar por momentos difíceis? Ninguém, né, irmãos? Mas nós não pedimos. Mas vem. E nós temos que aprender com Cristo, com a palavra de Deus, a lidar com essas situações. Muitas vezes nós passamos por esses momentos, em vez de nós voltarmos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, nós pensamos assim, mas eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, estou diretamente ligado à obra do Senhor, mas por quê? Mas em negação, irmãos, não é o porquê, mas o para quê. Por que que Deus permite que muitas coisas acontecem em nossas vidas? O apóstolo Tiago, ele aponta uma saída, uma resposta para esses questionamentos que às vezes nós temos. O apóstolo Tiago fala que as provações produzem em nosso interior perseverança. Nessa noite, nessa pequena reflexão, nós vamos tratar das adversidades no casamento, no ministério e nas finanças. Eu digo breve reflexão porque o Osni falou que eu tenho tempo exatamente de 1h30 de mensagem. Né? Brincadeira, irmãos, é só 1 hora. Mas o sofrimento, irmãos, ele faz parte. As adversidades, ela faz parte do nosso cotidiano, da nossa caminhada. Essa igreja aqui tem quantos anos de existência, irmãos? 40 anos. Tem algum irmão que é desde do comecinho aí? Deve ter, né? O Osni?
Irmãos, se eu perguntasse para essas pessoas, para dar um breve relato aqui, quantas adversidades essa igreja já passou? Quantos momentos difíceis, quantas lágrimas. Mas a igreja segue esses 40 anos debaixo da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Esse ano, quantos foram as aflições até essa data? Mas a igreja segue vitoriosa em Cristo Jesus. Nós somos um povo que tem testemunhos maravilhosos. Alguns devem conhecer o testemunho do presbítero Samuel. Se eu não me engano, salvo engano, ele é de Blumenau. Não é isso, pastor? Presbítero Samuel, que era sargento do exército. Florianópolis, né? Gente, é sensacional o testemunho daquele homem. No último retiro de missões, ele começou, a gente começou a conversar, e ele era um oficial do exército, e ali ele foi perseguido por causa da guarda do sábado. E aquele homem perseverou, lutou, e Deus deu a vitória para ele. Nós não precisamos, irmãos, de amuletos. Nós não precisamos do evangelho falso. Nós não precisamos de quem ore no nome dele para que possamos ser abençoados. Nós já temos um nome que é sobre todo nome. Nós não precisamos de vale de sal, nós não precisamos de portais e de muitas outras coisas que são aí inventadas pelo homem. Nós temos um Deus todo-poderoso. Uma das coisas que chama a atenção, que o apóstolo Paulo, ele relata assim, da seguinte forma: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexo, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Porque nós somos povo que estamos sobre o cuidado de Deus. Ele cuida de nós. Falando em adversidade na família. Quem é casado aqui sabe que uma das coisas que mais o inimigo das nossas almas trabalha é contra a família. Contra os princípios familiares, contra o casamento, contra os laços afetivos entre pai e filhos. Mas um breve aqui, análise. Eu vou escolher a vida de um casal. Um casal que todos nós conhecemos a história dele. Que é José e Maria. José era noivo de Maria. Todos conhecem a história. Maria, a Virgem Maria, ficou grávida do Espírito Santo. Vamos refletir, irmãos. Vou falar com os irmãos. Para a compreensão do homem, seja naquela época ou hoje, se acontecesse com nós, qual seria a nossa reação? Você está noivo
De repente a sua noiva fala, olha, eu estou grávida. Mas espera aí, olha, eu não tive nenhuma relação sexual. E ela conta a história. E aí, qual seria a sua reação? Mas José e Maria, ele dá um exemplo. Como um casal deve vencer as adversidades. José brigou com Maria. José agrediu Maria com palavras. José abandonou Maria. Não, irmãos. Pelo contrário. José e Maria. Eu penso que eles conversaram, eles dialogaram. E eles venceram aquele momento que às vezes a compreensão de José não era tanta, mas eles entenderam aquilo que Deus tinha proposto na vida daquele casal. Um dos segredos que a Bíblia recomenda para nós, no âmbito conjugal, é que nós devemos estar juntos. Nos momentos onde nós nos alegramos, nos momentos de conquista, mas principalmente nos momentos onde a saída não aparece, onde às vezes não sabemos resolver. Mas o Espírito Santo, ele fala nos nossos corações e nos conduz no momento onde nós achamos a saída. Deus nos mostra a saída. Eu não tenho nada contra a medicina e os psiquiatras, os psicólogos. Mas nós devemos, como família, em primeiro lugar, nos aconselharmos com Deus. Entregar nossa família, nossas lutas conjugais para Deus. Para Deus em primeiro lugar. E nós vemos que José e Maria venceram aquela dificuldade, aquela adversidade. Ainda falando em José e Maria, nós vemos em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 49, quando eles vão para a festa da Páscoa, eles vão, na volta, o que acontece? José olha para Maria e fala, cadê o menino? Maria olha para ele e fala, não está contigo? Não está comigo. Você que é pai, você que é mãe, qual seria a sua reação nesse momento, nessa situação? Talvez eu olharia para minha esposa e falasse assim, olha, é culpa sua. Não é isso que acontece, irmãos? Culpa sua. Você como mãe, você tem que olhar. É sua obrigação. E como ela é um pouquinho brava também, ela vai falar assim, não, você é pai. Não é isso que acontece, irmãos? Mas aí, irmãos, é um exemplo bem simples, né? É um exemplo bem simples. Mas aí, nós podemos observar que os momentos mais difíceis na vida de um casal, onde deve se parar e os dois procurarem em Deus a melhor saída. O que aconteceu? Eles retornaram a Jerusalém e encontraram Jesus no templo. Nós tiramos de lição, irmãos, que um casal unido, ele consegue resolver toda e qualquer situação.
Eu não poderia, irmãos, sair dessa noite sem dizer o que Deus fez na minha vida alguns anos atrás, na minha vida conjugal, na minha vida espiritual. Eu estive enfermo mais ou menos 8 meses. Enfermo de cama mesmo, irmãos. Eu descobri que eu tenho uma companheira, estou falando isso para a glória de Deus, uma companheira para todos os momentos. Eu estava num período de depressão profunda, onde pensava-se que eu não ia voltar às atividades no trabalho, seria mais um afastado pelo INSS, não comia, não bebia, meu alimento era os remédios. E de repente Deus usa essa fantástica mulher que se encontra aqui, e ela pega aquela situação, aquela adversidade, e ela começa a ser ali o homem e a mulher da casa. E ela começa ali a lutar. Em uma bela tarde de sábado, no pôr do sol, minha filha Ana Paula era pequenininha, estava ainda de meses, estava no berço, ela ali lendo a Bíblia. De repente ela começa a conversar comigo, e eu, sob efeito ali de tranquilizantes, de repente eu vejo ela ajoelhando, orando ao Senhor, orando, buscando a Deus. De repente eu começo a ouvir a voz daquela mulher que estava tão baixo, tão obscuro. Eu começo a ouvir um pouco mais intensamente. De repente eu me levanto, sento na cama. De repente eu me vejo do lado dela de joelhos, orando também. De repente aquela serva do Senhor impõe as mãos sobre mim e ora. E naquele momento Deus me cura totalmente daquela enfermidade. Por isso, irmãos, que eu aceito estar aqui nessa noite. Ainda com as minhas limitações, eu só aceito estar aqui. Porque no momento onde parecia que era o meu fim, Jesus tocou na minha vida. Jesus levantou a minha esposa para que fosse ali comigo, uma parceira naquele momento de adversidade. E nós falamos sempre para os jovens casais, seja companheiro um do outro. Geralmente nós casamos só pensando nos momentos bons, momentos de alegria, mas casamento também é constituído de fatos como esses, ou ainda piores. Mas nós vencemos aquela situação. Não porque nós merecíamos naquele momento, mas porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus, ele, através do seu Filho, Ele tem nos fazido passar por vários momentos difíceis, várias adversidades. Mas porém, irmãos, nós nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Algumas denominações exaltam muito o poder destruidor do diabo. Nós sabemos que ele é poderoso, ele tem feito aí a sua história, ele tem sido aí conhecido por os seus feitos, mas o diabo sabe também com quem ele mexe, com o filho de quem que ele mexe. Um povo poderoso, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.
Maria e José, foi um exemplo para nós. Exemplo que um casal que pensa unido, um casal que ora junto, um casal que é compreensivo, um casal que enxerga as adversidades, não com um olhar de terror, mas uma visão ampla, uma visão de aprendizado. Cada vez que nós passamos por momentos de adversidade, nós crescemos. E nós podemos usar isso, irmãos, a nosso favor. Quem aqui já foi piar, né, um dia, que empinou um papagaio? Lá em São Paulo nós chamamos de pipa, né? O vento que impulsiona a pipa para cima, ele é favorável ou desfavorável? Ele é o contrário, né? Ele pega e impulsiona para cima. Então, irmãos, vamos pegar os ventos contrários da adversidade para que possamos enxergar, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos aproveitar momentos de dificuldade para refletirmos, para compreendermos os propósitos de Deus em nossa vida. Nós crescemos muito mais, irmãos, em meio às adversidades do que no momento de alegria. No momento em que José e Maria estavam ali, naqueles momentos que não foram só este, foram muito mais. Nós sabemos que um casal ele passa por várias situações de adversidades, mas momentos como aqueles fizeram com que aquele casal crescesse. Nós precisamos crescer cada dia. Amém? Nós aprendemos de Deus cada dia, com Deus cada dia. E nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Chore hoje com as adversidades, mas eu tenho certeza que eu estarei ali sentadinho, vendo você contar aqui o seu testemunho de vitória com alegria nos lábios. Uma das questões que o salmista relata, primeiro ele fala, no Salmo 55, verso 1, que ele cuida de nós. Nós estamos sob os cuidados de Deus. Mas o salmista também, ele identifica um problema de relacionamento. Salmo 55, versículo 14. Os irmãos, por gentileza. Eu vou ler do verso 12 até o versículo 14. Todos encontraram? Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas tu, homem igual, meu companheiro íntimo e amigo, juntos andávamos, juntos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Nesses 40 anos aqui, será que não teve nenhuma adversidade em relacionamento? É claro que sim, irmãos. Nós vivemos em comunidade. Muitas vezes nós
aborrecemos. Muitas vezes nós somos aborrecidos. Porque vivemos em comunidade, em sociedade. E as adversidades de relacionamento, elas acontecem. Acontece relacionamento igreja-pastor. Né, pastor? Mas elas são vencidas, irmãos. Elas são vencidas. Porque se nós não quisermos ter nenhum tipo de problema de relacionamento, nós teríamos que viver isolados no Polo Norte. Sozinhos. Aí nós não seríamos aí, né, aborrecedores de ninguém e ninguém também nos aborreceria. Mas nós vivemos em comunidade. Como vencer isso, irmãos? Certa feita, uma pessoa chegou na igreja, congregava, com a sua credencial na mão, entregou para mim e disse: olha, não sou mais adventista da promessa, está aqui minha credencial de membro, porque estou aborrecido, e etc, etc. Eu disse para aquela irmã: faz isso não, irmã. Ah, mas eu estou muito aborrecida. Eu não consigo olhar para aquela pessoa. Irmãos, problemas existem. E eu disse para aquela irmã: eu vou orar, irmão, para que os propósitos de Deus mudem. Aí ela olhou para mim assim: mas como assim? Não. Porque eu gostaria que Deus fizesse dois céus, 2 cidades santas, para que aqueles que tivessem problema de relacionamento, cada um ficava numa cidade. Porque se nós não conseguimos nos relacionar como irmãos aqui, imagina então, irmãos, como queremos habitar nas mansões celestiais. Irmãos, muitas vezes nós colocamos aí a culpa naquele que já é culpado, que é o diabo. Mas o que nós temos feito para mudar essa situação com relação aos relacionamentos interpessoais? Não há nada que seja impossível de resolvermos quando nós dobramos nossos joelhos e pedimos a intercessão do Espírito Santo de Deus. Nós somos, às vezes, de criações diferentes. Nós somos de culturas diferentes. Vocês aqui são do sul. Eu vim do sudoeste. Perdão, irmãos, do sudeste. E aí, vocês têm uma cultura, eu tenho outra, mas nós temos um só Deus. Nós servimos um só Deus, aleluia. E o sangue que foi derramado para o paulista, também foi derramado pelo paranaense. Então, irmãos, eu vejo que muitas pessoas estão deixando os seus ministérios, estão deixando de servir a Deus por motivo de relacionamento.
Mas, diga-se passagem que Cristo, quando comissionou nós, é para que nós estivéssemos preparados para qualquer tipo de adversidade, inclusive os de relacionamentos. Que Deus possa estar amolecendo os corações ainda que estão empedrados. Que Deus possa estar movendo o meu e o seu coração, para que os nossos relacionamentos, principalmente aqueles que foram separados, que os relacionamentos sejam saudáveis, transparentes e que sejam sinceros perante Deus e perante todos nós. Não há louvor melhor de que estarmos louvando a Deus com o nosso coração voltado para Deus, com o nosso coração vazio para ser cheio do poder de Deus. A diversidade no ministério. No início, eu disse que eu sou um admirador incondicional do apóstolo Paulo. E me maravilho também com a sinceridade de Jesus com os discípulos. Jesus, ele disse, olha, vocês estão sendo enviados para pregar a palavra, mas não vai ser fácil. Vocês vão ser presos, vocês vão ser injuriados, vocês serão maltratados, vocês serão levados à presença de juízes, etc, etc. E a gente fica muito alegre quando nós recebemos aí o convite, né, da igreja, da região, para ser consagrado, né, ao diaconato, ao presbiterato, ao pastorado, né, quando assume o campo. É um momento de alegria. Mas na própria mensagem nós já observamos que ela é direcionada para a realidade do chamado. É um momento onde a igreja se alegra com o novo missionário, o novo pastor, o novo diácono, o novo presbítero. Mas na vida daquele homem, daquela mulher, as adversidades serão impactantes. O dia a dia dos nossos ministérios, seja ele qual for, não é fácil. Mas Jesus disse que nós, ao colocarmos a mão no arado, nós não devemos olhar para trás. Paulo e Silas, eles tinham consciência disso. Eles estavam ali presos. Aí nós imaginamos, irmãos, às vezes o homem natural não consegue compreender. Imagine você aqui num presídio, não conheço aqui, mas vamos colocar que você tem um presídio aqui do lado. De repente as pessoas observam que você está ali cantando, se alegrando. Humanamente pensando, irmãos. Quem está preso, tem algum motivo para estar cantando? Está louvando? Paulo e Silas estavam ali cantando, se alegrando. Porque através, irmãos, das adversidades, através das lutas,
Mas nunca Deus vai deixar de colocar um cântico novo nos seus lábios a cada dia. Às vezes as pessoas humanamente não compreendem. Eu conheço a vida daquele irmão, daquela irmã. Né? Tinha uma irmã que o marido dela era alcoólatra, filho drogado, a filha fazendo algumas coisas que não agradam a Deus, só ela na igreja. E a gente chegava assim e via ela sorrindo, cantava maravilhosamente. E a gente conhecia. A gente conhecia a vida daquela mulher. E a gente compreendia também a fé daquela mulher. E de repente aquela vizinha chegou e... Olha, eu quero perguntar uma coisa para a senhora. Olha, seu marido só chega em casa bêbado. Seu filho, até poucos dias, saiu aí nos jornais por tráfico de drogas. A sua filha é assim, assim, assim. E todo dia nós perguntamos para a senhora, Dona Maria, está tudo bem? Aí ela fala assim, graças a Deus. É porque aquela serva de Deus, ela confiava em Deus. Ela estava passando por aquela adversidade com alegria. Às vezes é até difícil assimilar isso, passar por momentos difíceis com alegria. Como nós podemos compreender quando nós estamos passando por lutas, mas estamos alegres? Às vezes é incompreensível isso. E aquela mulher consegue com aquele esposo fosse para uma clínica de recuperação, ele volta, vai com ela para a igreja. Aquele filho vai para o cárcere, volta professando a fé em Cristo Jesus. E aquela filha, ela fica grávida, e a partir daquele momento de gestação, ela fala assim, mãe, eu preciso mudar. Me apresenta esse Jesus. Irmãos, é coisa fantástica. Às vezes nós não entendemos os propósitos, como Deus ele tem feito coisas grandiosas na vida, no meio da adversidade. Jesus, ele era tão firme nas suas palavras. Todos conhecem essa história do barco. O vento era contrário, era tempestade. E Jesus falou assim para os discípulos, olha, passamos. Confia em Deus para você passar essa tempestade. Porque depois dessa grande tempestade, que talvez você esteja passando neste momento, é o momento que a igreja vai ficar muito feliz de você vir até a frente aqui e falar assim, eu estou vivendo uma bonança na presença de Deus. Passe com firmeza. Passe esse momento com alegria. Cante, exalte ao Senhor. Porque nós somos um povo bem-aventurado. Um povo que nós aguardamos um grande prêmio. Nós nós almejamos esse grande prêmio. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
para finalizarmos, irmãos, uma das coisas interessantes de analisarmos é a oração de Abacuque. Encontra lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 21. Abacuque, o profeta Abacuque, o foco da oração de Abacuque não é aquilo que ele não tem, mas é aquilo que ele tem. Muitas vezes nós erramos, irmãos. Nós nos tornamos perdedores. Quando nós focamos, nós buscamos aquilo que nós não temos. Mas é preciso, irmãos, analisarmos como Abacuque analisou. De exaltar a Deus naquilo que nós temos. Eu preciso de um carro, um modelo tal. Irmãos, nada contra, nós precisamos mesmo. Né? Eu até quero trocar meu carrinho, tá? Meio derrubadinho, coitado, tá? Né? Nada contra, irmãos. Mas eu dou graças a Deus por aquilo que eu tenho. Eu exalto a Deus por aquilo que eu tenho. Eu queria uma casa assim, mas eu devo louvar a Deus por aquilo que eu tenho. Abacuque, o foco da oração de Abacuque é que ele diz que ele pode perder isso, pode perder aquilo, mas ele continua tendo Deus na sua vida. E, irmãos, é aquele que tem Deus na sua vida, tem tudo. Abacuque tem alegria. Ele fala assim, todavia eu me alegro no Senhor. É aquele que tem Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu coração, tem tudo, irmãos. Abacuque, no resumo da oração de Abacuque, ele fala assim, olha, eu tenho Deus. E as outras coisas vai ficar para segundo plano. Nós temos a garantia da salvação em Cristo Jesus. Esse é nosso alvo. Isso é aquilo que nós temos como garantia que o Deus Todo-Poderoso prometeu àqueles que forem fiéis e perseverantes até o fim. Nós temos uma garantia maravilhosa, que nossos nomes estão escritos no livro da vida. O apóstolo Paulo, ele dá no apóstolo Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 13, 18, 19 e 20. Ele deixou escrito um versículo que se tornou aí uma frase, né, um jargão. Tudo posso naquele. Aí nós vemos aí nos adesivos, palavra maravilhosa. Tudo posso naquele que... Maravilhoso, irmãos. Mas vamos ver o contexto. Ele nos ensina a passar por várias situações. Será que nós estamos realmente preparados para passar pela fome? Será que nós estamos preparados para ser maltratados, injuriados? Muitas vezes nós estamos preparados para estar no meio
da fartura, mas ele disse assim, eu sei passar em momentos de escassez. Eu aprendi. Não que ele estava ali querendo ser o dono da verdade, ele aprendeu na prática. E muitas vezes está sendo pregado só a parte boa. Olha, nós temos aí que possuir o melhor da terra. Olha, Cristo veio para nos dar vida e vida de abundância. Amém, irmãos? Mas nos esquecemos que nós também temos que passar por momentos difíceis. E nesses momentos difíceis é que se identifica os verdadeiros servos de Deus. Aí que nós descobrimos quem é servo, fiel a Cristo Jesus. E Paulo fala, olha, eu sei estar na situação boa, mas também aprendi a estar na situação desfavorável. Que nós possamos, irmãos, viver essa realidade. Paulo defendeu a verdade do Evangelho. Nós vivemos e temos que viver o Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Paulo disse assim, olha, eu recebi de Jesus. Nós recebemos também esse Evangelho de Jesus. E devemos passar ele com fidelidade. Paulo disse assim, olha, não desfalecemos. Paulo disse assim, olha, eu vou lutar até o fim pela verdade. Paulo combateu o combate da fé. Deus, através da sua palavra nessa noite, quis nos mostrar que Deus é conosco no nosso matrimônio. Casais, Deus é com vocês. Geralmente, as pessoas vêm para a igreja, pedem uma coisa para Deus, e Deus não dá, elas se revoltam. Não é verdade? De repente, o dirigente, o mensageiro ou o pastor fala, olha, tem uma semana maravilhosa, de bênçãos, de vitórias. E pelo desígnio de Deus, aquela semana é uma semana atribulada. Aí a pessoa entra num choque espiritual, né? Mas eu fui na igreja e o que está acontecendo? Irmãos, quando você passar aí momentos difíceis, lembra que Jesus já te avisou de antemão. Você não está enganado. Amém? Não que eu estou aqui desejando uma semana ruim, não é isso, irmãos. É que a palavra diz que a nossa vida ela é feita de momentos bons e momentos ruins. Mas todos eles são pela vontade de Deus, pelo desígnio de Deus. E que os homens de Deus, eles tentaram passar essa receita, passar para nós, que nós devemos viver essa realidade, não deixando de exaltar a Deus em todas as coisas. Nós, vamos cantar, não sei se a irmã lembra, o hino 404. Quem lembra assim mais ou menos de cor? Graças dou pela essa vida. Então o autor, não sei se vocês conhecem a história do compositor, ele estava enfermo. Estava passando um momento difícil, salvo engano.
Estava preso a uma cadeira de rodas, mas ele disse assim: graças dou por tudo. Tudo que passou. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é contigo no seu matrimônio, no seu ministério, nas suas finanças. E eu tenho certeza que tudo que você passou foi para o seu crescimento. E para tudo que ainda você irá passar, é para o seu crescimento. Cristo disse que Ele é nosso amigo. Esse amigo que não abandona, esse amigo mais certo nas horas incertas. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui dessa noite compreendendo que enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós vamos sofrer, nós vamos perder batalhas, nós vamos ganhar, nós vamos passar juntos as adversidades, nós vamos alegar aqui, vendo essa igreja, as pessoas vindo até a frente: olha, eu passei por isso, mas eu venci. Nós vamos ver pessoas entrando por essa porta, destruídos, desesperançados, e assumindo a tribuna, dizendo: olha, eu fazia isso e aquilo, mas hoje tudo que eu faço é para a glória do Senhor. Não foi fácil para ninguém chegar aqui e ver essa igreja com 40 anos de existência. Talvez alguém pensou que as portas iam fechar. Alguns não tiveram a perseverança de estar aqui vendo essa igreja maravilhosa, bonita. Ficaram pelo caminho. Não aguentaram as adversidades. Mas que bom que você está nessa noite aqui, meu irmão, minha irmã. Vendo a glória de Deus na sua vida, na vida da sua igreja. Vendo a vitória do seu pastor e sua família. Vendo pessoas descendo as águas batismais. Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, sendo renovada. Eu não vim aqui, irmãos, para dizer que você vai ter uma igreja cheia de problemas, não. Você vai ter uma igreja com algumas adversidades, mas terá uma igreja também vitoriosa na presença de Deus. É assim a nossa vida. Essas pessoas que eu relatei aqui na Bíblia, elas tinham foco, tinham um objetivo. E qual é o seu objetivo nessa noite? É estar passando pela prova cantando louvor? Ou passando pela prova murmurando ao Senhor? Você escolhe. Mas saiba que se num dado momento você foi infiel com Deus no propósito que Ele designou para você, saiba que esse Deus ao qual nós servimos, Ele sempre será fiel. Amém? Que Deus abençoe essa igreja. Eu quero ainda ter o privilégio de ver muitas vitórias nessa igreja. Muitas pessoas pedindo oração.
Aí muitas pessoas vindo aqui agradecendo a esse grande Deus maravilhoso, esse grande Deus em que tudo mesmo, irmãos, agradecemos a Deus. Damos graça a Ele. Às vezes nós reclamamos, só que até para reclamar, irmãos, nós precisamos de fôlego de vida. E isso é Deus que dá. Amém? Que Deus abençoe. Que a graça de Deus, a maravilhosa misericórdia de Deus possa estar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Talvez não tenha sido só eu que sentiu que a palavra estava sendo direcionada só para você. Parece que o diácono Marcelo esteve aqui hoje só para mim. Não foi assim na sua vida hoje? Quero convidá-los a se colocarem em pé. Vamos cantar com alegria este louvor. Em seguida eu quero pedir que o presbítero Osias, presbítero Adinel, pastor Dirceu, estejam aqui à frente. Nós faremos um momento de oração, colocando aos pés do Senhor as nossas adversidades que temos vivido e que viveremos, mas na presença do Senhor. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pela graça revelada.